Vamos tratar hoje da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que eu tive a honra com a doutora Ana Cecília Parotti, que escreveu um livro logo que saiu a lei, em 2006, a Lei 3.000, ou melhor, a Lei 11.340 de 2006. Então esse comentário da lei, é claro que a lei foi aperfeiçoada depois, em 2017, 2018, 2019. A gente vai tratar aqui hoje de uma alteração que teve em 2018, com a Lei 3.641, de 3 de abril. Essa lei aí, ela instituiu, ela criminalizou o descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, ao descumprir essa medida protetiva de urgência, o transgressor acaba cometendo um crime. Então o juiz vai e determina uma medida protetiva. Geralmente as medidas protetivas evitam o contato entre a suposta vítima e o suposto agressor, porque até então não se sabe se realmente ocorreu a agressão. Apesar de que a lei fala que precisaria de prova disso daí. Mas na prática, só a suposta vítima ia à delegacia, o delegado, a delegada representar pela medida protetiva e geralmente, em 100% dos casos, o juiz acaba concedendo. Porque mais vale conceder essa medida protetiva do que ter depois a notícia superveniente de que ocorreu a agressão, que foi ofendida a integridade física, psicológica, moral, ou até a vida da suposta vítima possa ter sido ceifada. Então, o artigo 24, a instituição do artigo 24A na Lei Maria da Penha, diz lá o artigo 24: descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei, que é a Lei Maria da Penha. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Então a pena é detenção de 3 meses a 2 anos. E aí a gente precisaria de iniciar o comentário falando um pouquinho sobre a objetividade jurídica. Qual seria o bem protegido aí? Ou qual é o bem protegido nessa situação? O bem protegido aí, ele acaba sendo a decisão, a efetividade da decisão judicial, a administração da justiça. E em segundo plano, a mulher, porque na verdade o crime é cometido contra a ordem judicial, contra a decisão judicial. Então, a objetividade jurídica passa por esse patamar aí. Primeiro, então, de forma direta, a objetividade jurídica, ou a principal, a decisão judicial. E depois, em segundo plano, a integridade, a vida, né, da mulher, as integridades dela ou a vida. Então, no plano primário e no plano secundário. O tipo objetivo aí traz em seu cerne o verbo, ou o núcleo do tipo, o verbo descumprir. Certo? Então, o sujeito ativo, ele descumpre uma decisão judicial que concedeu medida protetiva de urgência. Esse é o primeiro padrão aí. Ele descumprindo, então, esse caso de medida protetiva de vítima, de ameaça ou violência doméstica, recebe essa proteção judiciária. E então, recebendo essa proteção, ela acaba sendo protegida. Então, a possibilidade de proteger, porque a vítima pode transgredir, ir lá matar ou lesar a vítima, certo? Isso pode acontecer. Então, o tipo objetivo, ele só descreve a conduta criminosa. E em seguida, o que nós temos ainda no tipo objetivo? Se a gente analisar o tipo penal, a gente vai ver lá
Descumprir decisão judicial. Pela alteração da legislação, o delegado e até o policial, seja civil ou militar, na ausência do delegado, pode impor medidas de proteção, algumas medidas. Né? Então, é só aqui, para cometer o crime, é só medida que tenha por trás uma decisão judicial. Né? Então, o juiz vai lá e impõe à vítima manter uma certa distância, não se aproximar, 300, 500 metros. Ele pode também acabar fazendo o quê? Ele acabar impondo o rompimento em comunicação ou a não concretização de qualquer comunicação, seja direta ou indireta com a vítima. Então, proíbe comunicação por telefone, qualquer via de internet, WhatsApp, Messenger, qualquer rede social. Né? Então, ele proíbe esse contato aí, o juiz acaba proibindo esse contato por decisão judicial. Quando a pessoa vai, então, e transgride, porque essas são as medidas protetivas que são previstas em lei. Então, quando transgride uma dessas medidas protetivas, termina-se por ter o quê? A prática do crime, a consumação do crime. Então, objetividade jurídica, o tipo objetivo, o sujeito ativo. O sujeito ativo aí é a pessoa que é averiguada, é indiciada ou é requerida. Então, ela passa antes por uma dessas passagens aí. Se a mulher vai até a delegacia e só registra, por exemplo, ameaça, o seu companheiro, namorado, ex-marido, ou o companheiro, ele pode ser, no caso de homossexuais, ser homem também. Então, nesses casos aí, o que nós temos? Nós temos que o sujeito ativo precisa de ter o que? Essa qualificação. Ele pode ser averiguado, ele pode ser requerido, porque a medida protetiva pode ser civil também, como alimentos, já dá alimentos para a vítima. Então, a transgressão aí acaba gerando essa prisão. O juiz, quando ele coloca a medida, ele já coloca lá a punição com prisão. Então a pessoa vai responder, vai ser presa na hora, em flagrante, e vai responder pelo crime. Tá? É claro que tem muita gente que acha que esse crime acabou ganhando uma importância maior, já que o crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal, ele tem pena menor, ele na verdade ele tem o quê? Ele tem certas nuances aqui. Ao desobedecer a ordem legal de funcionário público, a detenção de 15 dias a 6 meses e multa, certo? A punição é bem menor, enquanto a punição aqui é extremamente ampliada. Então, o sujeito ativo aqui, ele deve ser essa pessoa aqui. Então, o sujeito ativo aqui pode ser homem ou mulher, no caso de casal homoafetivo, certo? O parágrafo único lá do artigo 5º, né, possibilita esse direcionamento aí, certo? A pessoa a qual é direcionada a prática criminosa. O sujeito passivo, a complexidade então da medida protetiva, o seu direcionamento para proteger a pessoa implicará em duplicidade de sujeição passiva, certo? Sobressaindo o Estado juiz como primeiro sujeito passivo e no segundo plano a vítima, né? Então, se for um exemplo aí de casal homoafetivo masculino, a vítima pode ser do sexo masculino também, certo? Figurar aqui no polo passivo. Nessa ideia ainda de detalhar a objetividade, os elementos objetivos do tipo, a gente tem que a decisão judicial, então, as medidas protetivas, o juízo, então, que vai partir a medida pode ser juízo civil ou juízo criminal, a pessoa do agressor ou do suposto agressor, ele precisa de ser
comunicado da medida protetiva. Então, geralmente ocorre uma intimação, uma citação com intimação ou uma notificação dele, para que ele tome ciência e não transgrida as proibições impostas por aquela medida protetiva. Então, geralmente, a proibição, então, ela é de ordem de comunicação e de contato pessoal. Né? Então a gente fala que é de proteção da vítima ou de acolhimento dela. Né? A consumação do crime, ele vai dar com descumprimento da medida protetiva por aquela pessoa, averiguado, indiciado, requerido. Então ele descumpre, tendo a noção, ele vai lá e descumpre a medida. Nesse descumprimento aí, há algumas situações que não vão caracterizar a consumação do crime. O crime não estará consumado, em alguns casos, quando tiver autorização expressa da vítima. Né? Em situação especial, por exemplo, a vítima faz uma declaração por escrito. Vamos supor que ela não tenha pedido a medida. Um caso bem específico. Ela não requereu a medida, foi lá só e registrou ocorrência de ameaça. Aí sentiu ameaçar, a pessoa foi lá, falou algumas coisas para ela, e ela foi lá e registrou a ocorrência de ameaça. E ela não requereu a medida protetiva. Embora a cartilha do Ministério Público, a lei fala que deva requerer, vamos supor que ela não tenha requerido. Mas analisando lá, a delegada acaba, por exemplo, não registrando, mas ligou para a vítima e a vítima disse que queria, ou sem manifestação de vontade, a delegada vai lá e requer a medida protetiva. O delegado vai e requer a medida protetiva e o juiz acaba concedendo. Vamos lá, vai para o plantão judicial e o juiz acaba concedendo essa medida. Ele concedendo a medida, a vítima pode achar que eu não pedi. Ele não oferece perigo. Eles tenham lá, de repente, um convívio social. E ela resolve autorizar por escrito isso daí. Essa autorização acaba derrubando a medida, certo? Há quem fale também em descumprimento insignificante. Aí precisa de tomar muito cuidado. O que é o descumprimento insignificante? A pessoa, fala que não é dolosa, né? Ele vai lá e descumpre de forma não dolosa com atos específicos, como frequentar a igreja que a pessoa frequenta, certo? Ou de repente se encontrar num ambiente, num restaurante ou numa churrascaria, um encontro eventual, certo? Isso daí seria um descumprimento insignificante. Agora, tem casos que o juiz determina que o transgressor ou o suposto agressor, ele não frequente os lugares comuns onde eles frequentavam. Então, nesse caso, há especificidade na decisão. Será preciso analisar muito bem isso daí, essas situações, para ver se ocorreu a consumação do crime ou não. Esse descumprimento significante, ela exige uma análise jurídica precisa, consultar a medida protetiva, os termos que o juiz fixou e ver o acontecimento e ver se aconteceu, analisar se aconteceu ou não. A retratação da vítima antes do recebimento da denúncia. Então ela retratou lá que não ocorreu o crime, etc. Então nesse caso aí a medida protetiva acaba caindo. Se ela cai, não tem como descumprir o que não subsiste. As excludentes de ilicitude, estado de necessidade, vai lá para socorrer um filho, etc., que está passando mal. Esses casos aí, o crime deixa de existir. Então, é possível, excludentes de ilicitude, o transgressor, né, o agressor, ele poder transgredir ou não respeitar a medida protetiva e estará cobertado pelo excludente de ilicitude. Certo? Então, o caso de exercício regular de direito, ele precisa de pegar os filhos para visita, como que faz? Exercício regular de direito, tem uma decisão concedendo aquilo ali, tem outra proibindo. Se ele está em exercício regular de direito, eventual contato com a vítima não vai caracterizar, o crime não será consumado, por inexistência do crime nesse caso.
Né? Marca uma audiência, por exemplo, ele encontrar na audiência. Também existe o regular de direito. Como que ele vai a uma audiência que é marcada, por exemplo, para tratar de um outro assunto com a vítima? Vamos supor que fosse divórcio. Marca uma audiência, tentativa de conciliação. Ele não vai à audiência porque tem essa medida? Então, exercício regular de direito acaba afastando a consumação e aqui afasta a existência do crime. Né? Há o caso também que a pessoa vai lá e registra, por exemplo, um crime que seja de ação penal pública condicionada à representação, como crime de ameaça. Ela vai lá, registra a ocorrência, mas não volta para apresentar a representação no período de 6 meses. Ou se for um crime lá de ação penal privada, ela não apresenta a queixa-crime em 6 meses. O que vai acontecer nesse caso? Ocorrerá a decadência do direito. Então, nesse caso aí, a medida não vai subsistir, já porque não há mais possibilidade de perseguição criminal, nesse caso aí. O arquivamento do inquérito policial, por qualquer motivo, também acaba derrubando a medida protetiva e não vai se consumar um crime que não tem mais consistência aí. A caducidade da medida, como o falecimento da vítima ou a passagem da capacidade para a incapacidade do agressor. Ele passa a ser, por exemplo, portador de doença mental grave ou gravíssima. Ele perde a noção das coisas ou não sabe mais o que está fazendo. Nesses casos, não há como impor a ele, porque ele se torna incapaz, não responde mais pelos seus atos, logo não pratica o crime. Esses casos, então, eles acabam afastando aqui alguns, o crime deixa de existir, outros casos ele perde a validade, perde a eficácia, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhamento. É possível também a tentativa, certo? A pessoa tenta se aproximar, por exemplo, e a vítima se distancia dela, certo? Aproxima e a vítima se distancia. Então, a tentativa de transgredir a medida protetiva. Então, o crime admite a tentativa só na forma comissiva, tá? Na forma omissiva não. Então, a ação penal aqui é pública incondicionada, certo? Independente de representação da vítima. A pena, então, como a gente já disse, é de 3 meses a 2 anos de detenção, não reclusão, detenção. A classificação doutrinária do crime aqui, o descumprimento de medida protetiva de urgência apresenta-se como uma forma de desobediência qualificada, lá do 330, está na lei, mas acaba tendo essa relação.